A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que nós temos a oportunidade de poder agradecer a Deus. Já foi feito um culto na congregação onde nós estávamos, em ação de graças, por um grande milagre que o Senhor Deus fez na nossa vida, na nossa família e com a minha filha. Nós estivemos ali na Morada do Sol, pastor. Acredito que mais de um ano Deus me deu o privilégio de estar ali naquela congregação com o pastor Tiago, cooperando ali, auxiliando na obra do Senhor. Agora estamos aqui mais perto. E nós, inclusive, foi ali que começou a gestação da minha esposa. Estávamos ainda ali naquela congregação e minha esposa, ela teve uma gestação muito complicada. E então, hoje à noite, Deus está me dando o privilégio de poder contar esse testemunho. E eu louvo a Deus pela vida do pastor João e a pastora Sônia, por nos dar esta oportunidade para divulgarmos aquilo que Deus fez na nossa família, na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa família, tudo que Deus faz nas nossas vidas, nós precisamos declarar, precisamos testemunhar para as pessoas, os incrédulos, as pessoas que não conhecem Jesus, eles saberem que o nosso Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis, Ele é um Deus que faz milagre, Ele é um Deus que faz coisas grandes no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Louvado seja o nome do Senhor. Estou lendo esse texto porque nós fomos amparados, não por uma igreja, mas por diversas igrejas. Muitas igrejas nos ajudaram nesta empreitada. Nós tivemos ali, após a gestação da minha esposa, ali no Hospital de Campinas, tivemos ali 30 dias. Minha filha ficou internada na UTI e nós se deslocando de Americana para Campinas. Todos os dias, R$50 de combustível, pedágio. Lá é meio difícil, o estacionamento, R$80 por dia, a diária. E nós sem condições financeiras. Mas Deus entrou com providência. E Ele usou dezenas de pessoas. Deus usou várias igrejas que se reuniram para nos ajudar. Muitas pessoas, membros
da Igreja Católica, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, membros da Igreja Madureira, várias igrejas, congregações aqui da Plena Paz, algumas congregações, inclusive aqui a sede, nos ajudaram para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E isso nós nos alegramos muito, porque mesmo sem condições para fazer todo esse trajeto, Deus, Ele proveu. E após o terceiro dia que a minha esposa teve o bebê, a bebê, Radassa, ela desenvolveu um problema, uma convulsão. No momento que ia ter alta, desenvolveu uma convulsão, e logicamente pegaram a bebê e levaram lá para interná-la, e colocaram na UTI. E no momento que estávamos ali por perto, logo ela começou a ficar roxa, a criança, e começou a perder oxigênio. Então, de repente, os médicos pediram para nós aguardarmos em uma salinha, e começou o procedimento. Vários exames foram feitos, colocaram os aparelhos, reanimaram, e graças a Deus, ela conseguiu, ela retornou, e ficou ali, aguardando vários procedimentos. Foram feitos mais de 20 exames, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, todos os exames que foi feito, deu negativo. Então nós glorificamos a Deus por isso, porque o Senhor, Ele foi maravilhoso em nossa vida, Ele foi fiel para conosco, nos ajudou no momento mais difícil, e nós glorificamos a Deus. Estando ali naquele lugar, nós estava mais ou menos 29 dias. As coisas não são combinadas. As coisas de Deus acontecem porque Deus permite, porque Deus, Ele determina as coisas. Tudo está sob o controle de Deus nas nossas vidas. Nada é por acaso, nada é coincidência. Deus, Ele está no controle de tudo. E ali uma irmã aqui da cidade de Americana, uma irmã muito usada por Deus. Eu já vi Deus usando ela muitos anos em profecias, e se cumpriu tudo que eu vi com meus olhos. E ela ligou para a irmã da minha esposa, no estado do Piauí. E ela ligou e disse: olha, Deus vai usar umas pessoas na verdade, para ir até ao hospital, visitar a criança, ungir a criança, e ela terá alta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E quando estávamos vindo de Campinas para cá, paramos ali no Atacadão, portal da cidade, nos deparamos com o pastor João Guimarães e a pastora Sônia, que ali deram muita atenção para nós, ficaram muito tristes com a notícia que nós repassamos para eles. Eu a considero como um pai, tenho um respeito. O pastor João sempre nos ajudou, sempre nos acolheu aqui na igreja, desde o início da fundação dessa igreja. Nós tivemos o privilégio de acompanhar alguns discipulados, pastor, alguns discipulados ali na Jardim Brasil. Então, eles conversando conosco, e eles falaram que iam nos visitar, e nós não havíamos combinado nada. E a minha esposa disse assim: não, pastora Sônia, ela não está aqui em Americana, ela está em Campinas. Aí a pastora Sônia, com muita disponibilidade e humildade, ela disse: não há problema, nós vamos assim mesmo, né? E eu fiquei admirado com a atitude de fé da pastora e do pastor. E eles foram lá, e os médicos disseram: não toca na criança, não pode tocar na criança, porque está tendo até um surto, né, de gripe muito forte. Dezenas de crianças estão internadas lá na UTI, por conta desse surto, de uma gripe muito forte, algumas crianças até chegando a falecer. E o pastor, muito sábio, entrou ali na sala da UTI conosco, fizemos uma oração ali, e nós sentimos a presença do Senhor, e ele estava com óleo da unção, e ele ungiu a minha filha. Nós, como pai, nós permitimos: pode ungir, pastor, pode ungir, o médico pode proibir, mas aqui nós estamos determinando, pode ungir, porque o Senhor é o servo de Deus. E quando isso aconteceu, eu lembrei da profecia da irmã. Então, quando foi, o pastor fez o trabalho, fez a oração, e quando foi meio-dia, eu e minha esposa fomos participar da refeição, e eu estava sentado
ali junto com a minha esposa, me alimentando. E quando estamos nos alimentando, nós não estamos pensando em outras coisas. Estamos ali alimentando e de repente eu ouvi uma voz, e essa voz eu entendi que era a voz de Deus. E essa voz falou na minha mente e disse assim: a criança não tem nada. E eu fiquei ali parado, minha esposa ficou olhando assim para mim, e eu ouvi novamente: a criança não tem nada. E eu fiquei. Aí a minha esposa perguntou: está acontecendo algum problema com você? Eu falei: eu fiz como o profeta Zacarias, que recebeu a revelação do anjo Gabriel, se não me falha a memória, e ele ficou assim meio incrédulo, e o anjo disse: tu vai ficar mudo quando a criança nascer, tu vai falar. E isso aconteceu. E eu disse para ela, eu disse: olha, eu vou fazer como Zacarias, não vou falar nada, depois eu te conto. O que acontece hoje tu não sabe, mas amanhã nós saberemos. E quando deu no dia seguinte, os médicos fizeram novos exames e deram a alta para a nossa bebê, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O hospital é um lugar muito difícil. Nós vimos mães, pastor João, chorando porque haviam perdido seus filhos. Crianças estavam ali na UTI, dezenas de crianças com 700 gramas, o peso, 700 gramas, recém-nascido. E algumas não resistiram. Mães choravam, familiares choravam. A maternidade é um lugar de alegria, onde os avós saem alegres pela porta da frente com seus filhos, com seus netos. Mas também muitas saem tristes. E vimos lá mães que tinham seus bebês e colocavam para adoção. Pode doar, procura alguém, porque não queremos. Muitas vezes são filhos de pessoas andarinos, pessoas que moram na rua, e estavam lhe dando a luz, entregando seus filhos a alguém que pudesse acolher. Então nós vimos muitas coisas acontecer ali. Então Deus foi bom para conosco. Deus nos abençoou, nos ajudou e nos abençoou para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar só mais um testemunho bem rápido para eu encerrar. Eu trabalhei em uma empresa de transporte, mas quando estou nos dias de folga, eu trabalho de moto Uber. Moto Uber é um mototáxi. Trabalho por necessidade, porque preciso. O salário não é tão legal. E aconteceu um grande milagre. Deus, irmãos, assim como Jesus falou: acalma-te vento e acalma-te tempestade. E houve calmaria, porque tudo está sobre a potente mão de Deus. Está tudo no controle de Deus. E eu estava ali 5 horas da manhã. Eu trabalho assim porque há uma necessidade. A criança chega para pedir um biscoito. Há momentos que não tem. A criança chega para pedir um alimento, uma fruta, e tem dias que não tem. Então a gente precisa trabalhar. Nós viemos de uma situação muito difícil. Eu já sentei com o pastor João Guimarães e contei a situação de nossas perdas. Quando se passou a pandemia, nós perdemos tudo. Perdemos emprego, perdemos a casa, perdemos um carro que tínhamos. Só não perdemos a fé em Jesus Cristo, autor e consumador. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali 5 horas da manhã trabalhando, e de repente veio 2 marginais de moto encapuzados. Viu? Cadê o irmão Davi? Não está aí? O irmão Davi precisa saber desse milagre. Ele tem parte desse milagre. Estava ali de moto, e aí os marginais pararam e colocaram uma arma muito grande aqui do meu lado. E disseram: desce da moto sem olhar para trás. E aí eu fiquei: meu Deus, e agora o que eu faço? Aí eu fui descendo da moto e eu falei para eles: disse, não faz isso com pai de família não. Por favor, não faz isso não. Ele disse: desce da moto. E quando eu desci da moto, ele já pegou o celular e pegou minha carteira. E também iria levar a moto. E eu falei assim, ó: em nome de Jesus. Veio na minha mente, na mesma hora: em nome de Jesus, não faz isso não. E aí eles pararam assim e disseram: vem cá, tu é crente? Eu disse: sou servo de Deus. A gente trabalha, sou um trabalhador, sou servo de Deus. E ele falou para o outro: o rapaz é crente, é evangélico, tu vai fazer isso com ele? E o outro falou. Mas mesmo assim eles continuaram, eles pegaram meus pertences e foram. E eu fiquei pensando assim, aí eu fui para o outro lado da rua. Ele disse: vai para o outro lado da rua, sem olhar para trás. Que esses marginais, eles vêm para matar, roubar e destruir. Muitos recebem, né? Quando a gente faz um movimento brusco, logo é alvejado.
E eu fui ali para o outro lado da rua, orando em espírito. E eu não sei, na minha mente acredito que foi o Espírito Santo que falou, porque Deus está no controle de tudo. Aí eu acredito que o Espírito Santo falou. Quando eles chegaram na outra esquina, eles deram a volta. Eu imagino que o Espírito Santo disse assim: vocês vão para onde? Para onde com os pertences do meu servo? E eles voltaram de repente e pararam. A carteira ele jogou assim no chão, mas o celular que quebra, ele não jogou no chão. Ele chegou perto e devolveu o celular e disse assim: ó, nos desculpa aí, cara. Nós não sabíamos que você era crente, servo de Deus. Deus, Ele faz milagre, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, conselheiro e é presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu lembrei do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele é o nosso protetor. Louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. E eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. E eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas